No Saber Direito desta semana, o professor Paulo Henrique Helene vai ministrar um curso sobre a aplicação da pena no direito penal. Durante as 5 aulas, ele vai abordar a dosimetria da pena, os regimes de cumprimento da pena e o concurso de crimes. Começa agora a aula 3. Muito bem, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa terceira aula aqui no Saber Direito. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene, mestre e doutorando em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná. E hoje nós vamos dar sequência a esse nosso curso de Direito Penal no tópico Aplicação da Pena. Na primeira aula você já estudou comigo dosimetria da pena. A gente enxergou lá no Código Penal, no artigo 68, o critério trifásico. Estudamos cada uma das etapas, tanto na aula número 1 como na aula número 2. Primeira fase, onde o juiz analisa as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59. Depois analisamos todas as circunstâncias agravantes e as atenuantes. E por último, terminamos ainda fazendo a análise da terceira etapa, na qual o juiz ele estuda as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. A partir de agora, você começa comigo a estudar o regime inicial de cumprimento da pena. Nesse encontro você vai aprender quais são as regras do Código Penal e também qual é a leitura que os tribunais fazem dessa temática para se estipular um regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, a partir de agora, você começa comigo ao estudar o artigo 33 do Código Penal. Vamos à leitura do artigo 33? Nesse primeiro momento eu vou te apresentar o caput e o parágrafo 1º. E aí logo na sequência a gente passa para o parágrafo 2º e vai verificar as regras de quando cabe o regime fechado, semiaberto ou aberto. Então vamos lá. Diz assim o caput do artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. O parágrafo 1º vai dizer que o regime fechado, a execução da pena, ela se dá em estabelecimento de segurança média ou máxima. Já o regime semiaberto, na linha B, vai falar que a execução da pena ela se dá em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o regime aberto, na linha C, menciona ali o legislador que a execução da pena ela ocorre em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, olhando aqui para o Código Penal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte. Nós vamos fazer uma diferenciação entre os crimes que são punidos com reclusão dos crimes que são punidos com detenção. Então, esse é o primeiro ponto aqui a ser examinado. Então, tome muito cuidado. Se a gente estiver trabalhando com um crime que é punido com reclusão, é possível aplicarmos o regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Agora, se você for trabalhar com crime punido com detenção, o próprio código ele fala que o regime que pode iniciar só pode ser o semiaberto ou aberto. De forma inaugural, não se inicia crime punido com detenção em regime fechado. Esse é um ponto bem importante de ser mencionado. Logo mais, também a gente vai falar sobre as contravenções penais. Eu vou dizer que contravenção penal, aí ela não é punida nem com detenção, nem com reclusão, mas contravenção penal é apenada com prisão simples. Essa é uma diferença que toca as penas privativas de liberdade. Enquanto crimes podem ser punidos com reclusão ou detenção, já as contravenções são apenadas com prisão simples. Quem fala isso para a gente é o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Lei de Introdução ao Código Penal traz essa diferença no que toca a crimes e contravenções penais, no tocante à pena privativa de liberdade. Tudo bem? Então vamos lá. Onde nós vamos ter a execução da pena em se tratando de regime fechado? Quem vai responder isso para nós é o próprio legislador. De acordo com a letra da lei, regime fechado, você executa a pena em estabelecimento prisional de segurança média ou máxima. Vão ser aí, via de regra, nas penitenciárias. Onde você executa a pena de quem é condenado num regime semiaberto. De acordo com a leitura do código, você vai perceber que lá se fala em colônia agrícola ou colônia industrial ou outro estabelecimento similar. E por último, vai aparecer a casa de albergado como o local onde se executa o regime aberto. Então essa é uma informação básica logo de início que merece ser destacada. Agora, nós vamos avançar na leitura do artigo 33 e vamos perceber que no parágrafo 2º vão aparecer as regras. Quando que eu vou trabalhar com fechado, quando eu vou trabalhar com semiaberto, quando que eu vou trabalhar com aberto.
Então vem comigo aqui e vamos conhecer a redação do parágrafo 2º do artigo 33. Ele diz assim: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais gravoso. E aí aparece a linha A da seguinte forma: que o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E a linha C fala que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Essa redação aqui a gente precisa estruturar para deixar um pouco mais clara. Por quê? Vamos pensar, em primeiro lugar, em crimes punidos com reclusão. Então, esse primeiro ponto que eu vou destacar para você agora diz respeito a somente crimes punidos com detenção. Aliás, reclusão, tá bem? Reclusão. Pensando em reclusão, cabe inicialmente fechado, semiaberto ou aberto. Agora, quais são os critérios aqui elencados no parágrafo 2º para você estipular cada uma dessas hipóteses? Nós vamos verificar que existe uma quantidade de pena. Essa quantidade de pena vale para quem seja primário, tá bem? Então, se o agente ele é primário e ele responde por um crime punido com reclusão, se a condenação for superior a 8 anos, fechado. Se for entre 8 e 4 anos, semiaberto. E se ele for primário e for um crime punido com reclusão, aí nós vamos ter, abaixo de 4 anos, a fixação do regime aberto. Tudo bem? Lembra que é menor igual a 8, aí acima de 4, semiaberto, e menor igual a 4, aí você vai ter a fixação do aberto. Tudo bem? Então, se 4 anos, aberto. 4 anos e 1 dia, semiaberto. 8 anos ainda é regime semiaberto. 8 anos e 1 dia, aí regime fechado. Tudo bem? Essa é a regra para o primário em se tratando de crimes punidos com reclusão. Agora, se o agente ele é reincidente, cuidado. Se ele é reincidente, independentemente da quantidade de pena, nós vamos trabalhar com a imposição do regime inicial fechado, tá? Esse é um ponto bem importante, então, que você deve se atentar. Se eu estou trabalhando com um réu que é primário, vale a quantidade de pena até 4, de 4 a 8 e acima que 8, para você trabalhar com os regimes iniciais. Se ele é reincidente e o crime é punido com reclusão, você coloca ele no fechado, independentemente da quantidade de pena. Professor, mas será que existe alguma exceção com relação a essa regra? Será que sempre eu vou trabalhar com um reincidente que praticou um crime punido com reclusão, aliás, punido com reclusão, sempre vou colocar ele no regime fechado? Não, a resposta é que existe exceção. E a exceção aparece na súmula 269 do STJ, tá bem? Então, olha só, a partir de agora eu vou te apresentar a súmula 269 e é muito interessante você anotar isso aí, porque em termos de prova, concurso público, exame de ordem, ele é um tema extremamente relevante. Sempre aparece essa súmula do STJ. Então, vem aqui comigo que eu vou te apresentar a redação da súmula 269, que ela diz o seguinte: que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, veja só, é possível, excepcionalmente, para aquele sujeito que seja reincidente, desde que favoráveis às circunstâncias judiciais, a imposição de um regime mais brando, qual seja o semiaberto. Tudo bem? Mas tem que se observar, circunstâncias judiciais favoráveis e condenação não superior a 4 anos. Tudo bem? Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, vamos recapitular a regra. Regra geral, ainda estou falando de crime punido com reclusão. Então, se for primário, acima de 8 anos, fechado. Entre 8 e 4 anos, semiaberto, e menor que 4 anos, aberto. Se for reincidente, a regra é fechado. Mas se for reincidente, a condenação for inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 forem favoráveis, é possível a adoção do regime semiaberto. Essa é a regra que aparece aí, excepcionalmente, na súmula 269 do STJ. Tudo bem até aqui? Agora, quando a gente vai para a análise de crimes punidos com detenção, aí eu preciso que você se atente a um detalhe. Então, fechou a primeira parte, agora vamos abrir a segunda parte de comentários.
Se você estiver diante de um crime punido com detenção, qual que é o regime que pode ser estabelecido logo no início? Semiaberto ou aberto. Tudo bem. E aí, se o agente ele é primário, qual que é aqui o fator que vai diferenciar em termos de quantidade de pena se é aberto ou semiaberto? 4 anos. Então, se a condenação for superior a 4 anos, você vai estabelecer o regime semiaberto. Se for inferior a 4 anos, menor ou igual a 4 anos, aberto. Simples assim, ok? Ah, professor, e se o agente ele é reincidente? Reincidente e é crime punido com detenção. Se ele é reincidente, é no regime mais gravoso possível, semiaberto. Entendeu? Então, é simples assim a regra que você tem com relação a crimes punidos com detenção. Fácil. Agora, se você pensar comigo no aspecto de contravenções penais. As contravenções penais, como eu bem mencionei para você, elas não são punidas com reclusão nem detenção. Então, foge aqui um pouco do que está no Código Penal. Contravenção penal é apenada com prisão simples. A prisão simples, em termos de pena privativa de liberdade, ela tem a característica de admitir inicialmente somente regime semiaberto ou regime aberto, tá? Lembra, contravenção é uma figura mais branda, não tem, assim, um elevado potencial ofensivo, então o tratamento também, por via de consequência, será mais brando. Então, só admite inicialmente regime semiaberto ou aberto. E aí fica a questão, tá, mas quando que eu vou saber que é semiaberto ou quando eu vou saber que é aberto? Aí é muito semelhante ao raciocínio que você tem em crimes punidos com detenção. Se você tiver uma condenação superior a 4 anos, semiaberto para contravenção. Se for inferior a 4 anos, aberto. Fácil. É bem assim, simples, muito semelhante ao crime punido com detenção. Inclusive, sendo bem sincero, só tem uma diferença entre crime punido com detenção e contravenção penal, que é apenada com prisão simples. A diferença é que, no curso da execução, se você condena um agente pela prática de um crime punido com detenção, ele inicia no semiaberto, mas é possível o juiz decretar regressão para o fechado. Então, em crimes apenados com detenção, é possível, teoricamente, regressão para o fechado. Agora, em contravenções, isso nunca pode acontecer, tá bem? Então, nunca será possível regressão para o fechado se o agente praticou uma contravenção penal punida com prisão simples. Tudo bem? Então, essas são as regras que nós temos ali no tocante à aplicação da pena no artigo 33, com aqui alguns comentários vinculados à Lei de Contravenções Penais, certo? Então, só para a gente ter certeza de que você compreendeu. Vamos lá, o artigo 33, até aqui comigo, ele diz que se eu tiver diante de um crime punido com reclusão, é possível fechado, semiaberto ou aberto. Se eu estiver diante de um crime punido com detenção, é possível semiaberto ou aberto, logo de início. Se eu estou diante de um crime punido com reclusão e o agente é primário, acima de 8 anos a condenação, você estabelece regime fechado. Se você estiver entre 4 e 8 anos, semiaberto, e se a condenação for inferior a 4 anos, aberto. Se ele é reincidente, fechado. E se ele é reincidente, mas entra na hipótese da súmula 269, aí você pode trabalhar com semiaberto. E se é punido com detenção, o crime, aí já não cabe mais o fechado de início. Aí se a condenação for superior a 4 anos, e ele é primário, semiaberto, menor que 4, aberto. Se é reincidente, semiaberto para o crime apenado com detenção. E o mesmo raciocínio a gente aplica aqui para as contravenções penais. A diferença é que na contravenção nunca vai ser possível, lá no curso da execução penal, regressão, enquanto que no crime punido com detenção é possível. Fácil, simples assim. Essas regras são, então, aparecem ali no artigo 33. Acontece que tem uma questão já sumulada pelos nossos tribunais superiores que envolve uma questão muito importante. Que questão que é essa, professor? É possível você estabelecer um regime mais gravoso do que aquele observando essas regras que a gente acabou de apresentar? Será que o juiz ele pode levar em consideração a gravidade do crime para colocar o agente num regime mais gravoso do que o cabível pelas regras do artigo 33? E a resposta é que depende. Depende do quê? Depende do tom da fundamentação desse magistrado. O magistrado ele não pode fazer uma argumentação genérica, em abstrato. Ele não pode falar, por exemplo, esse crime que eu estou julgando é um roubo. Roubo é um crime muito grave, abala a sociedade.
Então, ao invés de estabelecer o semiaberto, estipula o regime fechado para esse sujeito começar a cumprir a pena. O juiz não pode trabalhar com esse tipo de argumentação genérica. Nossos tribunais entendem que essa fundamentação não é idônea. Mas, por outro lado, vamos pensar numa outra situação. Vamos pensar que o magistrado está particularizando, ele está individualizando, ele está observando as circunstâncias e a gravidade daquele fato em si que ele está julgando. É um roubo em que teve concurso de pessoas, eles restringiram a liberdade das vítimas, a todo momento eles ameaçavam as vítimas de morte. Então, veja, tem um tom aqui diferenciado. Eu não estou falando genericamente de que o roubo é um crime grave, porque todo mundo sabe isso. Inclusive, o legislador já levou isso em conta para estabelecer a pena para o roubo lá no artigo 157. Mas eu estou dizendo que, nesse caso particular, há uma gravidade em concreto. Nesse caso, os tribunais falam que essa gravidade em concreto pode ser utilizada para a fixação de um regime mais gravoso do que o cabível pela regra tradicional do artigo 33 que a gente acabou de ver. Inclusive, é nesse sentido que eu vou destacar para você agora o teor de 3 súmulas, tá bem? Então, 3 súmulas que acabam se complementando. 2 delas são do Supremo Tribunal Federal e uma delas do STJ. Olha só, a primeira súmula, então, que eu vou te apresentar é a 718 do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, aqui o Supremo está falando que gravidade em abstrato, falar genericamente que o crime é grave, não é fundamento idôneo. E a próxima súmula do Supremo é a 719 complementa. Ela vai dizer o seguinte, 719 do STF. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, tá bem? Então, veja que exige-se fundamentação idônea para você estipular um regime mais severo do que o cabível a partir da leitura dessa súmula 719. Então, basicamente, o raciocínio aqui do superior, aliás, do STF, do Supremo Tribunal Federal, é de que gravidade em abstrato não pode ser empregada, mas gravidade em concreto, sim, pode ser para você justificar um aumento ali que vai corresponder à imposição de um regime mais severo do que o cabível pela regra do 33. E o STJ tem uma súmula muito semelhante a essas 2 do Supremo, que é a 440. Vamos à leitura dela. Diz o seguinte o STJ, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Então veja que essas 3 súmulas aqui, elas são complementares. Em resumo, podemos afirmar, nós temos aqui gravidade em abstrato, que não é fundamentação idônea, e nós temos gravidade em concreto, que é fundamentação idônea e pode ser empregada pelo magistrado. Entendeu aqui o raciocínio? Então, presta bastante atenção com isso, tá? Vamos para uma situação prática. Por que essas súmulas elas são tão importantes? Se você pensar num quadro, como eu disse, do roubo, é muito comum, mesmo que o roubo seja majorado, que você tenha um roubo praticado por um agente que tem ali, no momento da data da infração, uma idade inferior a 21 anos de idade. Isso significa dizer que esse sujeito ele faz jus àquela atenuante da menoridade relativa e que isso vai, na segunda fase, conduzir a uma diminuição de 1/6, conforme a gente viu na nossa segunda aula. Vamos dizer ainda que esse sujeito ele confessou a prática do crime. Então, ele chegou lá, durante a audiência, no momento do interrogatório, ele confirma. Não, de fato, eu sou autor aí dessa infração penal. Outra atenuante que incide no caso concreto. Então, pensa aqui comigo. Imagina que o juiz, na primeira fase, então, mesmo que tenha valorado circunstâncias judiciais negativamente, passa para o exame da segunda fase e aí incide essas 2 atenuantes. Com certeza, a pena dele vai ser reduzida muito. É bem possível, inclusive, que a pena dele se aproxime do mínimo legal, aí observando o freio que impõe a súmula 231. E você sabe que uma pena próxima do mínimo legal em um roubo, por exemplo, é 4 anos, tá bem? Vamos dizer que incida daí causa de aumento de pena. O roubo teve emprego de arma branca, tudo bem?
ou teve concurso de pessoas, mais de um agente concorreu para a prática desse roubo. Incidindo essas causas de aumento, você não vai ter no final uma pena que passe de 8 anos. Então você vai se deparar com a seguinte situação. Vamos dizer, por exemplo, que fazendo toda essa manobra de cálculo, a pena fique inferior a 8 anos. E esse sujeito é primário. Pela regra do Código Penal do artigo 33, qual que é o regime que você deve estipular? Vamos parar e pensar aqui tecnicamente. Eu estou diante de roubo. Roubo é punido com reclusão. Então, teoricamente, caberia fechado, semiaberto ou aberto. Só que a condenação dele ficou entre 4 e 8 anos. Então, o regime seria o semiaberto, se ele for primário. Mas o juiz pode pegar e considerar, não, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade daquele caso particular que eu estou julgando, considerando que ele ameaçou a todo momento as vítimas de morte, considerando que havia uma pluralidade de agentes, ele estabelece o regime fechado. É possível, desde que ele indique isso concretamente, desde que ele apresente fundamentação nesse sentido. E não falando tão somente que roubo é uma infração grave. Não pode pegar e falar isso, porque isso seria a nossa gravidade em abstrato. Isso que seria vedado aqui de acordo com essas 3 súmulas que a gente acabou de ver. Compreendeu o raciocínio? Então, esse é um ponto muito importante em aspecto jurisprudencial que complementa o artigo 33. Então, o artigo 33 ele não é absoluto, né? Porque a gente pode colocar um regime mais gravoso desde que apresente fundamentação com base na gravidade em concreto, específica daquele caso em particular que se está julgando. Fechou? Bom, o próximo tópico aqui que eu quero te apresentar, aí sai da parte do Código Penal e vai lá para a lei dos crimes hediondos. Só que aqui eu preciso te contar uma história. Na redação originária da lei dos crimes hediondos, lá da década de 90, então se você pegar o artigo 2º, parágrafo 1º, lá se mencionava, na década de 90, que obrigatoriamente o regime seria integralmente fechado para os crimes hediondos e para os crimes equiparados a hediondos. Ou seja, pela redação originária da lei dos crimes hediondos, não haveria possibilidade nem de progressão de regime. Você iria aplicar a pena e esse crime, a pena seria executada integralmente em regime fechado. Só que o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa previsão ela era inconstitucional. Tá bem? Lá no ano de 2006, o STF declarou a inconstitucionalidade dessa previsão que havia na lei dos crimes hediondos. Primeiro, porque ela vedava o sistema progressivo, então ela impedia a progressão de regimes, porque se você abrir lá a lei de execução penal no artigo 112, você tem percentuais em que você cumpre em um regime mais gravoso e depois de cumpri-lo você passa para um regime mais brando. Essa é a regra geral. Inclusive os percentuais lá variam de 16% até 70%, artigo 112 da LEP. O Supremo falou, isso viola o sistema progressivo, você proibir a questão de progressão em crimes hediondos. E outra coisa, não se observou também nesse ponto o princípio da individualização da pena, porque o juiz que deve particularizar e aplicar a pena adequada naquele caso concreto, ainda que seja um crime hediondo. Só relembrando aqui um ponto, o que vem a ser crime hediondo? Aqui no Brasil, a gente adotou um sistema legal para a definição do que é um crime hediondo. Então, é hediondo aquilo que consta no texto de lei. Você encontra todos os crimes hediondos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Legal? E são equiparados a hediondos, recebem o mesmo tratamento, aí, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Eu gosto de dar uma dica para a memorização, que são os 3 T's. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Só cuidado com o tráfico privilegiado daquele marinheiro de primeira viagem, que é o 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que aquele lá não é equiparado a hediondo. Aquele lá, de acordo com o STF, não recebe esse tratamento mais gravoso que a gente está comentando agora. Tudo bem? Então, muito importante essa observação. E aí, o que aconteceu? O Supremo, lá em 2006, declarou a inconstitucionalidade. Ou seja, então é possível a gente trabalhar com um regime diferente, né? E vai progredir de regime ainda que você tenha sido condenado por um crime hediondo. Só que, em 2007, o legislador foi lá e alterou a lei dos crimes hediondos. E pensou da seguinte forma, não pode aqui progredir, ok, mas vamos obrigar a iniciar no fechado. Hoje a redação atual que você encontra na lei dos crimes hediondos é a seguinte, veja lá, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, o que está vigente hoje.
A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Olha só que interessante. Então, na redação originária, era integralmente fechado, independentemente da quantidade de pena, independentemente do crime hediondo, tráfico, tortura ou terrorismo. Declarou-se inconstitucional isso em 2006. Aí, em 2007, o legislador ele fala, não, agora, obrigatoriamente, vai iniciar no fechado. Já que não pode ser integral, pelo menos inicia no fechado. Isso foi uma alteração promovida no ano de 2007. Acontece que, de novo, isso foi discutido no nosso Supremo Tribunal Federal. E no ano de 2012, o Supremo declarou novamente a inconstitucionalidade dessa previsão, de obrigar a iniciar no fechado, sem observar as regras do artigo 33 lá do Código Penal. Então, atualmente, uma coisa que você tem que ter em mente, é perfeitamente possível a adoção de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, ainda que você esteja lidando com crimes hediondos ou equiparados, tráfico de drogas, tortura e terrorismo, tá bem? A decisão que eu me refiro aqui de 2012 está lançada no habeas corpus 111.840, julgado no ano de 2012 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual ele declarou a inconstitucionalidade desse parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072. Cuidado você que é estudante, né? Aqui é um ponto sempre que eu gosto de chamar a atenção, porque os estudantes às vezes estão ali, entram no site do Planalto, não veem nenhuma observação a respeito desse dispositivo e acham que aquela previsão está correta, quando não está. Então, reforço novamente, essa disposição de que obriga a iniciar no fechado, independentemente da quantidade de pena, foi declarada inconstitucional e já tem um bom tempo, né? Já se passaram aí mais de 10 anos. Isso quer dizer que, mesmo que você se depare com um crime hediondo ou equiparado, você vai conseguir estabelecer um regime diverso do fechado, sempre analisando as circunstâncias do caso concreto, sempre analisando aquelas regras do artigo 33, que a gente trabalhou logo no início, e também do artigo 59 do Código Penal, tá? Por que 59, professor? É muito importante lembrar que o 59, que traz lá as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, o comportamento da vítima, aquilo não é só levado em consideração para fixar a pena base na dosimetria. Aquilo também é levado em consideração para a fixação desse regime inicial de cumprimento de pena. Inclusive, acrescento aqui o seguinte, que gravidade em concreto, de acordo com alguns precedentes do STJ, representa a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais. Então, se o juiz valorou negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, isso já traduz que, naquele caso, existe uma gravidade em concreto, que vai, posteriormente, autorizar a inserção desse sujeito num regime mais grave do que o cabível pela regra simples do artigo 33. Fácil? Então, esses são os pontos aqui que eu gostaria de destacar com você sobre regime inicial de cumprimento de pena. Absolutamente esgotamos todos os tópicos. Só recapitulando então, veja a ordem cronológica do nosso conteúdo, a sequência lógica da matéria que eu estou te apresentando. Na nossa primeira aula, eu trabalhei com você dosimetria da pena. Então pensa comigo, a atividade do magistrado na sentença condenatória. Então você viu comigo o sistema trifásico. Percorreu ali comigo todas as circunstâncias judiciais que eu acabei de mencionar, fixou a pena base. Depois, no segundo momento, agravantes e atenuantes. E em terceiro lugar, nós apresentamos ali as causas de aumento e as causas de diminuição. E aí você tem estabelecido a pena definitiva. E aí, com base nessa pena definitiva, é que a gente vai verificar o regime inicial de cumprimento de pena, que nós aprendemos hoje, que vai depender do crime que foi praticado e da pena combinada a ele, né? Se é reclusão, se é detenção ou se é uma contravenção penal. E aí tudo isso a gente viu logo no início da aula. Lembrando ainda que gravidade em concreto autoriza a inserção em um regime mais gravoso do que o cabível pura e simplesmente pela regra do artigo 33. E reforcei com você no final que aquela previsão na Lei dos Crimes Hediondos que obriga a iniciar em fechado, ela foi declarada inconstitucional. Então hoje, mesmo se tratando de hediondo ou equiparado, você pode estabelecer um regime diverso do fechado. Tudo bem? Então é isso. A partir de agora, nós vamos testar os nossos conhecimentos no quiz. Primeira questão. No caso de condenação igual ou inferior a 4 anos,
é admissível a adoção do regime? Alternativa A, semiaberto, se reincidente o agente e favoráveis às circunstâncias judiciais. Letra B, semiaberto, se reincidente o agente e desfavoráveis às circunstâncias judiciais. Letra C, fechado, ainda que fixada a pena base no mínimo legal. E letra D, aberto, se favoráveis às circunstâncias judiciais, ainda que reincidente o agente. Então veja, aqui é uma questão que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque o enunciado ele é bem sedutor. Ele diz ali para nós que condenação igual ou inferior a 4 anos. Isso é muito sedutor pelo seguinte ponto. O aluno vai ler isso e vai pensar, não, inferior a 4 anos, aberto. E a gente sabe que não é bem assim, tá bem? Vamos recapitular as regras? Quando a gente abre o artigo 33, primeiro ponto, eu tenho ali regras de regime semiaberto, fechado e aberto. E isso vai depender do crime que eu estou apurando. Se o crime ele é punido com reclusão, é possível iniciar nesses 3 regimes. Se ele é apenado com detenção, a gente descarta o fechado, só pode iniciar no semiaberto ou no aberto. E aí, olhando ainda para o artigo 33, para o parágrafo 2º, a gente ainda tem que fazer a seguinte divisão. Esse sujeito ele é primário ou esse sujeito ele é reincidente? Se esse sujeito ele é reincidente, a regra é inseri-lo no regime fechado. E aí a gente viu que existe uma exceção, que é o teor da súmula 269 do STJ. Então, se a condenação ela é inferior a 4 anos e favoráveis às circunstâncias judiciais, aí a gente consegue pegar e cogitar a imposição para esse reincidente de um regime semiaberto. Agora, se ele é primário, você vai observar o fator de quantidade da pena. Então, 4 anos até 4 anos, você trabalha com aberto, entre 4 e 8 anos, semiaberto, e acima que 8 anos, você trabalha com o fechado. Então, essa é a regra quando você pensa em crimes punidos com reclusão. De outro lado, se o crime ele é punido com detenção, acima de 4 anos primário, semiaberto, abaixo de 4 anos, aí você tem o aberto. Se é reincidente, semiaberto. A questão ela versa exatamente sobre o seguinte: no caso de condenação igual ou inferior a 4 anos, é admissível. Aí vem a primeira alternativa, semiaberto, se reincidente o agente e se favoráveis às circunstâncias judiciais. Ou seja, essa alternativa A ela está correta porque ela vai ao encontro do que diz a súmula 269 do STJ. Então veja que questão sofisticada. A questão aqui exigia um pouco mais de raciocínio por parte do candidato. Veja que nós tocamos na exceção, né? Lembra que reincidente, crime punido com reclusão, você joga no fechado, mas é possível trabalhar com o semiaberto se favoráveis às circunstâncias judiciais do artigo 59, bem o teor da súmula 269. Agora vamos compreender os erros das demais. Por que a B está errada? A B fala semiaberto, se reincidente e desfavoráveis às circunstâncias judiciais. O erro está nesse desfavoráveis às circunstâncias judiciais, né? Não é esse o teor da súmula. A súmula só admite você colocar num regime mais brando se for favorável, tá? Porque se for desfavorável, você vai manter num regime mais gravoso para o reincidente, qual seja o fechado. Veja a próxima. A próxima vai falar fechado, ainda que a pena fixada base no mínimo legal. Então, você coloca no fechado, ainda que seja uma pena base fixada no mínimo legal? Não necessariamente, tá bem? Não necessariamente. Aliás, provavelmente, se a pena foi fixada no mínimo legal, você não tem aqui uma pena superior a 8 anos. E se a pena foi fixada na primeira fase no mínimo legal, a gente também não consegue cogitar a gravidade em concreto para justificar a aplicação de um regime mais gravoso do que o cabível pela regra do artigo 33. Então, essa alternativa C, com certeza, está errada também. E a letra D fala aberto. Talvez essa aqui, né, tenha seduzido a maior parte de vocês. Aberto, se favoráveis às circunstâncias judiciais, ainda que reincidente o agente. Mas veja, se ele é reincidente e o crime é punido com reclusão, a gente não coloca ele no regime aberto. O mais brando possível é o semiaberto. A regra para o reincidente é sempre o regime mais gravoso. Se é um crime punido com reclusão, fechado.
E aí entra a exceção da súmula 269. Ah, professor, mas e se é reincidente e o crime é punido com detenção? É o semiaberto ainda. E se é contravenção penal? Ainda continua o semiaberto. Não se admite o aberto para regime inicial quando o agente é reincidente. Por isso que a letra D, ela também está errada, ok? Portanto, letra A, fundamento súmula 269 do STJ. Vamos para a próxima questão? De acordo com o Código Penal, indique o estabelecimento prisional destinado à execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. A alternativa A fala em penitenciária, a B fala cadeia pública, a C fala de casa do albergado e a D fala de colônia agrícola e também fala de colônia industrial. Essa resposta também se encontra no início da nossa aula. A gente analisando ali o artigo 33, o parágrafo 1º, vai verificar que o regime fechado é executado em estabelecimento prisional de segurança média ou máxima. O semiaberto, ele é executado em colônia industrial ou agrícola ou estabelecimento similar. E casa de albergado é o estabelecimento indicado ali para o cumprimento da pena em regime aberto, tá bem? Então, o gabarito que a gente tem nessa questão aqui é a letra C. Então, gabarito, letra C. Penitenciária, cadeia pública, essa questão aqui ela foi mais para um senso comum, né? Mas a legislação, ela traz que é estabelecimento prisional de segurança média ou máxima, tá? Se for cogitar a hipótese de regime fechado. Professor, o que vem a ser essa casa de albergado? Infelizmente, no Brasil, nós não temos tantas casas de albergado assim, não temos muitos exemplos, tá? Por conta da deficiência estatal, aí por parte do poder público de não criar esse tipo de estabelecimento, tá? Mas seria um estabelecimento em que a pessoa iria frequentar, né? E teria ali, em parte, restrita a sua liberdade de locomoção. É interessante que essa casa de albergado, ela também é um estabelecimento indicado para cumprir uma espécie de pena restritiva de direitos. Lá na nossa última aula, quando a gente estudar as restritivas de direitos, nós vamos ver que a limitação de fim de semana é uma medida restritiva de direitos em que se executa nessa casa de albergado. Então, o agente, ele é condenado a frequentar aos finais de semana essa casa de albergado, lá permanecer pelo prazo de 5 horas, pelo menos, e nessa casa será oferecido a ele medidas educativas, cursos educativos que tenham a ver com a infração por ele praticada. Tudo bem? Então, nós temos aqui essa questão particular da casa de albergado. Infelizmente, na prática, não visualizamos muito no dia a dia. Lá no estado do Paraná, só a título de curiosidade, pela inexistência desse estabelecimento, convencionou-se o denominado aberto provisório ou aberto harmonizado. É assim que você encontra na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Como não existe esse estabelecimento, o magistrado não pode inserir o sujeito num regime mais gravoso. Então, aplicou-se a pena, aplicou-se o regime aberto. Como não existe a casa de albergado, não é possível colocar numa colônia industrial ou numa colônia agrícola. Então, convencionou-se esse aberto provisório, que, querendo ou não, manda o sujeito para casa. Tudo bem? Claro, tentando aplicar ali algumas medidas cautelares para aquilo ainda ficar com tom de pena. Mas chama aberto provisório porque condiciona o poder público à criação dessa casa, para daí, quando ela for criada, o agente vir a executar essa pena ali naquele estabelecimento indicado pelo legislador. Tudo bem? Então, existe essa questão prática, né? Que é importante você, que é estudante de direito profissional, também conhecer da nossa realidade. Terceira e última questão da nossa aula. O Código Penal brasileiro prevê as penas de multa, privativas de liberdade e restritivas de direitos. Estabelece ainda que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados determinados critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Deverá começar a cumpri-la em regime fechado o condenado a pena superior a alternativa A, 6 anos, alternativa B, 8 anos, alternativa C, 4 anos e alternativa D, 5 anos. E aí, a partir dos conhecimentos obtidos nesse encontro, fica fácil, né?
nós temos ali no artigo 33, obrigatoriamente a imposição do regime fechado a partir do momento em que o réu é condenado a uma pena superior a 8 anos. Né? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra B. Mas eu quero aqui trazer algumas informações complementares, olhando para esse enunciado que é rico em detalhes. A questão, ela fala em 3 penas: multa, privativas de liberdade e restritivas de direitos. É importante você saber que o próprio artigo 32 do Código Penal, ele traz lá, né, essas 3 espécies, e a gente só consegue trabalhar com responsabilidade penal ou com privativa de liberdade, que pode ser reclusão, detenção ou prisão simples, e que a gente aprendeu a calcular na primeira aula, na segunda aula e na aula de hoje. A gente tem as restritivas de direitos, que detêm 2 características: elas são autônomas e substitutivas. Elas são autônomas porque, na verdade, elas não convivem com a privativa de liberdade. Se você olhar os tipos penais na parte especial, você não vai encontrar os tipos penais com penas restritivas de direitos. Somente aparece lá a privativa de liberdade, ou ela sozinha, ou ela em conjunto com a pena de multa. E aí vem a sacada de que as restritivas de direitos, na verdade, substituem as privativas de liberdade. E isso vai ser objeto do nosso estudo do 5º encontro, da nossa 5ª aula. E, além disso, você tem a pena de multa, que vai corresponder a um valor que eu pago para o Estado. Inclusive, o não pagamento da pena de multa não pode levar o agente a sofrer uma pena privativa de liberdade. O não pagamento da pena de multa vai se resolver como dívida ativa e caberá ao Estado ingressar com a execução fiscal para cobrar essa pena de multa, tá bem? Ah, professor, mas eu já ouvi falar de outras penas. Ora, a Constituição Federal, ela veda, lá no artigo 5º, algumas penas. Por exemplo, pena de morte. Pena de morte é vedada pelo texto constitucional, e isso em homenagem ao princípio da humanidade. É claro que existem situações excepcionais em que se admite a pena de morte. Então, em caso de guerra declarada, e inclusive em uma das aulas eu mencionei, né, que crimes militares próprios, aqueles previstos lá no CPM, alguns deles, em grau máximo, são apenados com pena de morte. Traição, fuga na presença de inimigo, são exemplos de crimes apenados em grau máximo com pena de morte. Tá? Mas, em regra, a pena de morte ela é vedada. Mas você também tem vedada na Constituição pena que tenha caráter perpétuo. É vedada a pena de caráter perpétuo. E você sabe qual que é o limite máximo? Em se tratando aqui de aplicação da pena, é importante eu mencionar para você que, se a gente está diante de crimes, o limite máximo para se cumprir a pena é de 40 anos, de acordo com o artigo 75 do Código Penal. Em se tratando de contravenções penais, esse limite é de 5 anos. Então, esse tipo de pena também é vedada pela Constituição, que tenha caráter perpétuo. Também é vedado pelo texto constitucional penas de trabalhos forçados. O que vem a ser penas de trabalhos forçados? Trabalhos forçados são aqueles que violam a dignidade humana, aqueles em que submetem a pessoa a uma condição análoga de escravo, por exemplo, que não observam as regras da CLT, da CLT, né, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, não se observando isso, a gente tem um trabalho forçado que é vedado constitucionalmente. Nós não podemos ter também penas cruéis, desumanas. Essas penas cruéis, indignas, elas não podem, castração, mutilação, qualquer tipo de pena nesse sentido. Então, tecnicamente, o que você pode trabalhar de pena são essas que estão presentes no Código Penal. Então, por isso, da riqueza desse enunciado aqui, que calha a gente fazer essa observação. Um outro ponto aqui que aparece, que é também importante, que a gente querendo ou não tocou nessa aula, é que as penas são executadas de forma progressiva. Lembra que foi declarada inconstitucionalidade lá em 2006, da previsão da Lei dos Crimes Hediondos, justamente com base nisso e também no princípio da individualização da pena. Porque as penas, elas são progressivas. Você inicia num regime mais gravoso, cumpre parcela da pena e passa para um regime mais brando. Claro que tem requisitos objetivos e subjetivos. O que você merece conferir para termos de progressão de regime é o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Lá você tem os percentuais, né, que com o pacote anticrime foram reformulados. Antigamente a gente falava em frações. Hoje não, são percentuais variáveis, 16%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% ou até mesmo 70%. Vai depender da natureza do delito que você está lidando, se é hediondo ou não, e assim por diante. Mas a regra é que os crimes, eles são executados, aliás, as penas são executadas de maneira
progressiva e você se socorre lá da nossa lei de execução penal para saber dessas regras de transferência. E o regime inicial, conforme a gente viu, o gabarito está de acordo com o artigo 33 do Código. Perfeito? Então essas seriam aqui essas considerações a partir do nosso quiz. Nesse encontro, então, a gente está chegando ao fim da nossa terceira aula. Trabalhamos na primeira dosimetria da pena, vimos ali o trabalho do magistrado. Se você pegar uma sentença penal condenatória, agora você consegue compreendê-la. Porque o juiz, no primeiro momento, traz o histórico do processo, faz o relatório, depois ele faz a fundamentação e nela ele tem que demonstrar materialidade, autoria, se o agente praticou um fato típico, se aquilo é ilícito, se tem culpabilidade e condena. Condenou, então ele julga procedente a pretensão punitiva do Estado e condena o agente nas sanções ali do determinado dispositivo que ele está examinando, do crime que ele está examinando. E aí, na sequência, passa a dosar a pena. Para dosar a pena, observa-se principalmente o princípio da individualização da pena. E observa-se também o artigo 68, o critério trifásico. Percorreu cada uma das etapas do critério trifásico, fixou a pena base, fixou a pena intermediária, fixou a pena definitiva, e aí você vai trabalhar então com as regras desse encontro, para estipular o regime inicial de cumprimento da pena. Um ponto que eu quero te salientar aqui é o seguinte: se você se deparar com uma pluralidade de crimes, aí a questão muda. Por quê? Porque antes de estipular esse regime inicial, nós vamos ter que ver se nós vamos somar a pena desses delitos ou se a gente vai trabalhar com outro critério que é da exasperação. Mas esse conteúdo concurso de crimes fica para nossa próxima aula. Então, na próxima aula, fica o meu convite aqui para nós trabalharmos concurso material, concurso formal e continuidade delitiva, porque isso tem um impacto também aqui na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Então, na próxima aula, não perca esse encontro, porque nós vamos estudar as regras de concurso de crimes, artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Isso vai ter um impacto muito significativo aqui em termos de fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Porque se nós tivermos uma pluralidade de delitos, por exemplo, o sujeito matou uma pessoa e depois ocultou o cadáver, nós vamos ter que somar essas penas. Esse somatório é que vai ser a nossa base para estipular esse regime inicial de cumprimento de pena, que provavelmente, nesse meu exemplo, né, será o regime fechado, já que a pena provavelmente será superior a 8 anos. Então, esse é o convite. E aí, lá na nossa última aula, no nosso último encontro, nós vamos nos dedicar efetivamente ao estudo das penas restritivas de direitos. Então, analisar ali o artigo 43, as regras de substituição, o que acontece com o agente que, porventura, não cumpre uma pena restritiva de direitos. O que dá para fazer? E também vamos trabalhar, na nossa última aula, com a pena de multa. O que a pena de multa constitui? Como que eu calculo a pena de multa? O que acontece, por exemplo, o agente não paga uma pena de multa? Tudo isso ficará a cargo do nosso quinto encontro. Então, espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Trabalhamos aqui regime inicial, artigo 33, 59, as súmulas pertinentes a esse conteúdo. Um grande abraço e até amanhã. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.